Olá, povo de Deus, quarta-feira, 22 de janeiro de 2025, segunda semana do Tempo Comum. Nossa reflexão de hoje é a partir de Hebreus 7, de 1 a 3, 15 a 17, e Marcos 3, de 1 a 6. Irmãos, Melquisedeque, rei de Salém, sacerdote de Deus Altíssimo, saiu ao encontro de Abraão quando esse regressava do combate contra os reis e o abençoou. Foi a ele que Abraão entregou o dízimo de tudo. E o seu nome significa, em primeiro lugar, rei de justiça e depois rei de Salém, o que quer dizer rei da paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem início de dias nem fim de vida. É assim que ele se assemelha ao Filho de Deus e permanece sacerdote para sempre. Isso se torna ainda mais evidente quando surge um outro sacerdote semelhante a Melquisedeque, não em virtude de uma prescrição de ordem carnal, mas segundo a força de uma vida imperecível. Pois diz o testemunho: tu és o sacerdote para sempre na ordem de Melquisedeque. Como já dissemos, a Carta aos Hebreus é o único livro bíblico que chama Jesus de sacerdote. Porém, nosso autor quer distinguir bem o tipo de sacerdócio de Jesus dos demais sacerdotes do Primeiro Testamento. Por outro lado, como chamar Jesus de sacerdote se ele não pertencia à tribo sacerdotal, à tribo de Levi? Daí que entra em cena Melquisedeque, uma figura enigmática que aparece uma única vez no livro de Gênesis, abençoando Abraão e recebendo deste o dízimo. O nome de Melquisedeque é muito emblemático. Sedeque vem de Sedacá, que significa justiça. Assim, o nome Melquisedeque significa rei da justiça. E se diz que ele é rei de Salém, que tem a mesma raiz de Shalom, que significa paz. Sendo assim, Melquisedeque é rei da paz e rei da justiça. Jesus, segundo a carta aos Hebreus, é sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, isto é, segundo a ordem do rei da justiça e da paz. Interessante ainda ressaltar que nosso autor destaca que Melquisedeque é sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem princípio de dias nem fim de vida. Isso quer dizer que o sacerdócio de Cristo é totalmente novo, é inédito. E a grandeza de Melquisedeque é tanta que até o patriarca Abraão lhe pagou o dízimo. Com todas essas credenciais, Melquisedeque é o modelo ideal de ancestral para o sacerdócio de Cristo, que assim alicerça sua condição não em virtude de uma descendência carnal, mas por ser filho de Deus, justificando ser sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Olhando a vida e a prática de Jesus, deduzimos realmente que seu sacerdócio não tinha paralelo com os demais sacerdotes que vinham da tribo de Levi. O sacerdócio de Jesus se identifica com a diaconia, isto é, com o serviço aos irmãos e irmãs. É um sacerdócio identificado com a situação real do seu povo, igual em tudo exceto no pecado. Um sacerdote que chora com quem chora, ri com quem ri, se alegra com a evidência do cumprimento da vontade do Pai e se irrita quando tal vontade é contrariada. Verdadeiramente um pastor com cheiro de povo. Marcos 3, de 1 a 6, Jesus entrou de novo na sinagoga. Havia ali um homem com a mão seca. Alguns observavam para ver se haveria de curar em dia de sábado para poderem acusá-lo. Jesus disse ao homem da mão seca: levanta-te e fica aqui no meio. E perguntou-lhes:
É permitido no sábado fazer o bem ou o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? Mas eles nada disseram. Jesus então olhou ao seu redor cheio de ira e tristeza, porque eram duros de coração, e disse ao homem: estende a mão. Ele a estendeu e a mão ficou curada. Ao saírem os fariseus com os partidários de Herodes, imediatamente tramaram contra Jesus a maneira como haveriam de matá-lo. Nosso texto de hoje é imediatamente após a fala de Jesus sobre o sentido do sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado. O Filho do Homem é Senhor também do sábado. Depois disso, já na sinagoga se passa o episódio de hoje. Sinagoga deveria ser um lugar onde tudo estaria voltado para Deus, para o discernimento de sua vontade sobre nós. Exatamente movido por tais sentimentos, Jesus observa que há aí alguém sofrendo restrições em sua vida. Ora, se a vontade de Deus é a defesa da vida em sua plenitude, Jesus se põe a restaurar a vida plena de um enfermo que tem a mão seca. E quando Jesus diz ao homem: levanta-te e fica aqui no meio, não estaria colocando o enfermo no lugar de Deus, que deveria ser a centralidade na sinagoga? Mas Jesus o faz pedagogicamente. Quer explicitar o sentido real da verdadeira religião. Aí a pergunta central do nosso texto de hoje: é permitido no sábado fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixá-la morrer? A prática de uma religião que não se importa com a realidade das pessoas é a negação da busca da presença de Deus na nossa vida. Onde reina o amor, Deus aí está. Do contrário, é religião ritualista, moralista, prática de escravos, não de pessoas libertas por Jesus Cristo, onde há mais preocupação com a liturgia do que com a caridade, deu-se a inversão de valores. O Papa Francisco é de uma objetividade absoluta nesse ponto, ou seja, de colocar a religião a serviço da pessoa e nunca o contrário. Na sua exortação apostólica Evangelii Gaudium, ele nos diz: se um pároco, durante um ano litúrgico, fala 10 vezes sobre a temperança e apenas 2 ou 3 vezes sobre a caridade ou sobre a justiça, gera-se uma desproporção, acabando obscurecidas precisamente aquelas virtudes que deveriam estar mais presentes na pregação e na catequese. E o mesmo acontece quando se fala mais da lei que da graça, mais da igreja que de Jesus Cristo, mais do Papa do que da palavra de Deus. Jesus destaca a vida sofrida do homem de mão seca, coloca-o no meio da sinagoga e o cura de sua enfermidade, restituindo-lhe vida plena. Porém, quando Jesus pergunta aos homens da lei o que mais importa, a vida ou o cumprimento da lei, eles nada respondem. Nosso texto nos diz que Jesus ficou cheio de ira e de tristeza, por causa da dureza do coração dos líderes da sinagoga, fariseus, partidários de Herodes. De fato, estes não mudam os seus pensamentos, mas começam a se articular para matar Jesus. É inacreditável que haja articulações de forças contrárias à defesa da vida para matar quem faz o bem. Porém, o que fizeram com Jesus continuam a fazer com todos os que hoje creem que a vida é um bem supremo e que defendê-la é nossa mais nobre missão. Um beijo no seu coração.